Lição Bíblica 1, da Escola Dominical, Classe dos Adultos. Primeiro trimestre de 2025. Tema desta aula: Quando as heresias ameaçam a unidade da Igreja. Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos, com toda a diligência, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, carta de Judas, versículo 3. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas, contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Leitura bíblica em classe. Vamos ler 3 textos bíblicos. Atos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31. Depois a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15, 16. Na sequência, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Vou ler Atos, capítulo 20, do versículo 28 ao 3. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15, 16. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E também houve, entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Ponto 1. As ameaças dos lobos vorazes. Subponto 1. Os cuidados pastorais. Os anciãos mencionados em Atos capítulo 20, versículo 17, no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a Igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na Igreja. A exortação apostólica aos líderes da Igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Subponto 2. Depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da Igreja, depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico.
Sub-ponto 3. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes, nessa parte do discurso, nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos, e segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada, em razão disso oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia, denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Ponto 2. O que é apologética? Sub-ponto 1. Definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3, versículo 15, é apologia, numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todos os nossos corações e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus, por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Sub-ponto 2. A que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, e isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal, num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Sub-ponto 3. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, e saber a forma de refutá-los biblicamente, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes, de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Ponto 3. O que são heresias? Sub-ponto 1. Seitas e heresias. A palavra airesis, no Novo Testamento grego é traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si, muitas vezes, um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Sub-ponto 2. Airesis, no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, e a versão bíblica Nova Almeida Atualizada traduz por partido. Paulo adverte, para que não haja no seio da igreja essas divisões,
a heresis, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Sub-ponto 3. Heresias de perdição. É nessa passagem que a heresis apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à Igreja e às Escrituras Sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da Igreja atual batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Nova edição da revista digital Cristão Alerta. Nesta edição, você encontrará os melhores subsídios bíblicos para cada lição da Escola Bíblica Dominical deste novo trimestre. Cada material foi preparado para ajudá-lo a se aprofundar ainda mais nos estudos, trazendo reflexões e conteúdo de alta qualidade para sua edificação. Quer saber mais? Acesse o link do nosso site fixado nos comentários deste vídeo e solicite seu exemplar. Enviaremos diretamente para seu e-mail ou WhatsApp.